Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dai-me um gole da divina vontade para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer, nessa meditação, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Assim que a alma sai do fundo da paz, assim sai do ambiente divino. A paz faz descobrir se a alma busca a Deus ou por si mesma. Minha filha, assim que a alma sai do fundo da paz, sai do ambiente divino e se encontra no ambiente ou diabólico ou humano. Só a paz é a que faz descobrir se a alma busca a Deus ou por si mesma, e se obra ou se trabalha por Deus ou bem por si mesma ou pelas criaturas. Porque se é por Deus, a alma não é jamais perturbada. Pode-se dizer que a paz de Deus e a paz da alma se entrelaçam juntas, e ao redor da alma se alargam os limites da paz, de modo que tudo se transforma em paz, mesmo as guerras. E se a alma está perturbada, ainda que fosse nas coisas mais santas, no fundo vê-se que não está Deus, senão o próprio eu ou qualquer fim humano. Por isso, quando não se sente em calma, sinta-se um pouco para ver o que há no fundo, destrua-o e encontrará a paz. Eu leio esse trecho, parece que eu já meditei esse trecho aqui, mas seja feita a vontade de Deus. Vou falar de novo. Cada vez que a gente lê um trecho do Livro do Céu, Jesus fala com a gente coisas novas. Então, eu lendo esse trecho, é uma coisa assim que dá pra gente usar muito na prática. Porque assim, né, nosso objetivo aqui, se a gente tá aqui nesse grupo, se a gente tá lendo o Livro do Céu, é estar sempre no ambiente divino e nunca sair desse ambiente divino. Nunca jamais entrar no diabólico, nem no humano. Porque quem já chegou nesse momento aqui, né, já leu até o volume 6, né, já entendeu. Eu pelo menos já entendi que eu não quero fazer a minha vontade nunca. Nunca. Não quero. Eu já descobri, eu já tenho consciência, eu já tenho esse desejo de sempre fazer a vontade divina, de sempre estar nesse ambiente divino. Eu sei muito bem o que é estar no ambiente humano ou diabólico. É terrível. Eu não quero, de jeito nenhum. E aí Jesus fala que às vezes é difícil a gente saber se você está no ambiente divino ou no ambiente humano. No diabólico é mais fácil, porque você vai estar realmente no pecado, né? No pecado, com aquela vontade mesmo de ofender a Deus conscientemente. Você dá a mão para o inimigo de Deus. É muito claro quando é pecado, porque o pecado, às vezes os pensamentos que vêm na nossa mente, nem sempre é pecado. Então é muito importante saber disso, que a nossa natureza, as reações do nosso corpo, os sentimentos muitas vezes vêm sem a gente querer, né? Hoje mesmo foi meditado isso na escola da Divina Vontade.
A formadora até falou assim: vocês estão entendendo o que eu estou falando, explicando? Porque realmente é difícil entender isso, mas eu já vivi isso muito, muito. Essa questão de pensamentos que eu não queria pensar. E aí eu vivi isso. Foi um teste, eu estava sendo purificada, então eu passei muito tempo nesse ambiente diabólico, né, dando a mão pro inimigo de Deus. E para eu passar para o ambiente divino, retornar a minha alma pro estado que Deus criou para a semelhança de Deus, tem um teste. Então, Deus permitiu eu passar por tentações, não para eu cair e ficar no pecado, não, para eu vencer, purificada no amor de Deus, purificada, testada, tanto que assim que eu conheci a divina vontade, eu sonhei com a palavra de Deus, acho que é Eclesiástico 2, que fala: filho, se queres entrar para o serviço de Deus, prepara a tua alma para a provação. E foi exatamente isso que aconteceu. Provação. E aí, às vezes eu estava rezando, por exemplo, procurando a Deus, eu estava claramente ali com a minha vontade aplicada para encontrar com Deus, e me vinha pensamentos horríveis de impureza. E aí, o que é que eu tenho que fazer nessa hora? Eu tenho que conversar com essas tentações, aceitá-las? Não, eu luto com elas, e é para a glória de Deus, tudo para a glória de Deus. Tudo que eu passei foi muito difícil, esse período de tentações, mas o Senhor me ensinou. Eu pedia muita ajuda para Deus: Senhor, o que eu faço? Porque eu ficava pensando que era uma coisa minha, eu chegava a pensar que eu queria, mas eu sabia que eu não queria pensar naquilo, e vinha aquele pensamento, meu Deus, mas eu não entendia. Aí eu pedia muita ajuda para o padre, para o sacerdote, ele me ajudou muito. Ele falou: minha filha, é assim mesmo, você está sendo provada, testada por Deus. Então é só você continuar a sua oração, renuncia, você não quer, afirma que você não quer essas tentações, que o pecado é só se você consentir. O sacerdote me ajudou, Jesus me ajudou mesmo, assim, eu pedindo para ele uma luz, porque eu vivia muito sozinha com a minha vida espiritual. Já estava na comunidade, mas eu não tinha muito assim abertura para falar tudo. Eu tinha, né, bem no início eu não falava. Hoje eu falo muito com a formadora, falo tudo para ela, mas eu não tinha essa liberdade de falar tudo. E aí eu abri o Diário de Santa Faustina e Jesus me deu um trecho assim, incrível, ensinando isso para ela. Nem todo pecado, nem todo pensamento é pecado, não sei o que. Nossa, incrível, eu vou achar o trecho, vou colocar aqui. E aí, esse ambiente diabólico é quando você aceita. Se você vê um pensamento e você gosta daquele pensamento, e você chama aquele pensamento, você quer aquele pensamento. Porque pecar não é só você fazer o ato, é por o que está no coração. Se você consentir, já é pecado. Então, se você consentir, você quiser, você se deliciar com aquele pensamento, você entra no ambiente diabólico. Se você ficar se sentindo culpada por causa desses pensamentos, achando que você é uma miserável, uma pecadora, que você que você é muito impura, muito suja, que você não tem jeito, que você não tem como buscar a santidade, não. Aí você está no ambiente humano, porque você para na sua miséria. Porque é lógico que esses pensamentos vêm, porque eu já vi muita coisa feia, né? Então, fica gravado na memória. Né? A minha miséria, o tempo que eu passei no pecado. Mas eu tenho que afirmar para mim mesma: eu não quero essa vida. Eu não quero. E eu não queria mesmo. Eu não quero. Então eu renuncio à minha miséria. Eu
morro para isso. E acredito que Deus pode curar e tirar tudo da minha memória. Eu acredito, Ele tirou. Isso é se morrer para o seu nada. Formar o vazio e dizer, eu pequei muitos anos, passei muitos anos nesse ambiente diabólico, mas Deus pode tudo. E eu quero ser purificada, e eu vou ser purificada. Eu vou ter que passar por esse teste. O Senhor vai permitir que eu seja testada com esses pensamentos? Amém, eis-me aqui, Senhor. Eu pego na sua mão, porque eu sozinha não consigo, mas eu vou passar, eu vou passar. É um teste? Como que faz? Eu não sei como fazer. Aí Ele vai me ensinar. E Ele me ensinou, passo a passo. Oração, vigiar os pensamentos, renunciar aos pensamentos, afirmar que você não quer, né? E sacerdote, que eu estava muito perturbada, eu não sabia. O Diário de Santa Faustina, eu abri, ele falava comigo claramente a vontade dele, o que era para eu fazer. Claramente, gente, eu tenho muitas provas assim de que Deus não te desampara se você quer a santidade. Quantas vezes eu estava em dúvida, eu estava aflita e Jesus fala comigo, eu preciso saber como passar por essa situação. Eu abri o Diário de Santa Faustina e ele falava comigo assim claramente. Eu abri a Bíblia, o livro A Imitação de Cristo. Nossa, como ele falava comigo através desses livros. E aí um sinal para você saber se você está, porque aí às vezes no ambiente humano é mais difícil saber, né, se você está nesse ambiente humano, se é a sua vontade humana que está falando ou é a diabólica, né? Mas do ambiente divino para o humano tem uma diferença gritante. Então, porque no ambiente divino é paz, é só paz, não importa o que esteja acontecendo. Então, um exemplo, aí ele fala assim, ó, se você perdeu a paz, é um alerta, é um sinal de alerta. Eu acho que eu tinha meditado esse texto, tinha falado isso. É você pisar eu dei o exemplo da casa que tem o alarme. Aqui onde eu moro, o alarme tem um alarme lá na garagem. Então, se eu tocar o pé lá, se eu pisar lá, aciona o alarme, faz um mau barulho. Então, vamos pensar que o ambiente divino é aqui dentro da minha casa. O ambiente humano e diabólico é lá fora, onde tem o alarme. Então, se eu pisar lá, vai acionar o alarme. O alarme é a perturbação. O alarme para a alma é a perturbação. Se eu estou perturbada, tem alguma coisa, eu vou conferir. É o que ele fala assim. Por isso, quando não se sente em calma, sinta-se um pouco para ver o que há no fundo. Destrua-o e encontrará a paz. Aí, por exemplo, você perde a paz. Você pensa assim, tem alguma coisa errada. Porque Jesus disse que é paz na divina vontade. Mesmo em meio às guerras, às tribulações. Então, se eu perdi a minha paz, eu saí do ambiente divino. Eu quero saber agora exatamente o que está causando isso. Um exemplo. Na semana passada, recebi uma notícia que eu estou trabalhando em casa já tem 1 ano e meio. Eu recebi a notícia que eu ia voltar a trabalhar fora essa semana. Então, eu ia ter que uma semana resolver todas as rotinas da casa. Eu já contei aqui, da escola, do meu filho e tudo. E fiquei perturbada. Não, assim, eu comecei a chorar, fiquei aflita, né? Aí eu tenho que olhar pra mim, dentro de mim, por que você tá aflita, Michele? Falar comigo, perguntar pra Deus, né? Jesus, vamos conversar aqui, meu pai, porque tá acontecendo uma coisa. O Senhor disse que é só paz e eu tô aflita. Por que eu tô aflita? Me ajuda. Eu quero ir lá no fundo da minha alma descobrir o que tá causando essa aflição. Falta de confiança em mim. Falta de confiança em mim. Eu não sou seu pai, criador. Se tá acontecendo isso é porque eu permiti que acontecesse. Se eu permitir que acontece, o que você fez, Michele? Você não me entregou sua vontade? Então tudo que acontece, você vai falar para mim, seja feita a vossa vontade, não a minha. Não sou eu o criador, não sou eu que sei o que é melhor para você. Se eu tô falando para você voltar, é porque é o melhor para você. Basta você fazer essa reflexão.
Mas na hora que você recebeu a notícia, você ficou, né? Sua natureza, sua natureza de mãe, né? É só conversar com Deus, Ele vai te explicar e você vai chorar, é normal. É normal, Deus não quer uma super mulher, uma mulher maravilha. Não, a gente vai continuar sendo fraca, tendo a nossa natureza, só que essa natureza Ele vai transformar tudo, diviniza tudo. Tudo que acontece é divina vontade. Eu chorei, permissão de Deus, eu chorei, a minha fraqueza gritou na hora. E aí, eu fiquei aflita. Bastou eu conversar com Jesus. Eu fiquei calma no mesmo dia. Eu chorei, eu choro pra Ele, eu falo com Ele, eu choro, e choro, e choro. Depois de conversar com Ele, Ele me esclarece, Ele me mostrou. Eu fui ver um vídeo no YouTube e o vídeo mudou pra outro, sem eu mexer em nada. Senhor, você tá querendo que eu veja esse vídeo? Fui ver o vídeo, era o vídeo ele conversando com o menino Marzian falando assim, que o Marzian ficou órfão. Aí ele falou assim: Jesus, o Senhor não teria me amado mais se não tivesse permitido que minha mãe morresse? Aí Jesus falou para ele que a mãe dele é um passarinho que estava na gaiola e que ele permitiu que o passarinho voasse e voltasse para onde a liberdade dele, o espírito, a alma dela, né? A parábola era do passarinho, mas o que ele queria dizer que a alma é livre para voltar para Deus, que o Criador permite, quando o Criador permite que uma mãe morra e deixe o filho pequenininho, porque Ele permitiu, porque a alma é livre e Ele permitiu que ela voltasse para Ele e deixasse o filho pequeno, mas que quando Ele permite que aconteça isso, Ele supre a falta da mãe. E aí Ele me mostrou, eu vi esse vídeo depois, a nossa formadora falou comigo: Michele, essa parábola do passarinho, você está preocupada de voltar, deixar seus filhos na escola. A parábola do passarinho não é só quando a mãe morre, quando a mãe tem que sair para trabalhar. A mãe sai para trabalhar, deixa o filho em casa porque ela precisa. E aí Deus vai suprir, você tem que confiar em Deus. Bastou falar isso, gente. Bastou falar isso. Bastou a palavra de Deus para me colocar em paz. Bastou a palavra de Deus. E aí, no outro dia, aí conversei com a formadora da comunidade, conversei com meu esposo, ele falou: fica tranquila, você vai trabalhar, se você não estiver gostando, você tem a opção de entregar seu cargo e ficar em casa, então fica tranquila, você não precisa ficar nervosa, porque se você não estiver se adaptando, você volta. Não é por causa de dinheiro que você vai ficar lá fazendo, porque eu penso assim, eu agora assumi um cargo que exige mais de mim, então eu pensei, eu vou ficar trabalhando até tarde todo dia, né, e lá na empresa que eu trabalho já tenho o teletrabalho, o trabalho em casa é instituído na empresa mesmo antes da pandemia, mas quem trabalha em casa não tem nenhum, o salário é bem menor, então eu tenho essa opção ainda de entregar tudo para ficar em casa, de reduzir meu salário. E aí eu fiquei pensando também nisso, agora que eu tô lembrando, eu fiquei também pensando nisso. Será que não é essa a vontade de Deus? Que eu entregue tudo? Que eu renuncie a esse salário e fique em casa? Não, aí eu falei, então eu vou conversar com meu esposo, o que ele falar eu vou seguir, para tomar essa decisão. E ele foi e falou: não, vamos tentar. Se não der certo, você entrega. Não vamos ficar preso no dinheiro. Se não der certo, você entrega. Mas vamos tentar, você nem tentou. E aí, no outro dia, mudou a regra e aí eu vou continuar em casa ainda até tomar a vacina. Foi uma graça de Deus. Eu acordei falando assim, tá definido hoje que eu vou trabalhar, mas tudo pode mudar daqui para quinta-feira. Pode mudar muita coisa, porque o Senhor é que sabe, a vontade dele é soberana. Se ele não quiser, eu não vou voltar. E aí não deu outra. No mesmo dia, passou algumas horas, o meu chefe ligou falando que mudou tudo. E aí
de Deus, ele tá em tudo. Então eu fico em paz. Mas por causa da minha fraqueza, da minha humanidade, da minha natureza, que às vezes treme diante da situação e eu perco a paz, é só eu olhar para dentro de mim, conversar com Jesus, conversar com o Espírito Santo para ele me iluminar e eu voltar de novo. Aí ele falou, destrua e encontrará paz. O que eu fiz? Eu destruí a falta de confiança com o quê? Com a confiança. Peguei uma arma para destruir essa desconfiança. A confiança, como que eu restabeleci a confiança? Só lendo a palavra de Deus. A palavra de Deus, que estabeleceu de novo a paz. Eu lembrei de tudo que Jesus falou, de tudo que está escrito, e fiquei em paz. Se saiu da paz, é porque tem alguma coisa de humano ou de diabólico. Só a paz é a que faz descobrir se a alma busca a Deus por Deus ou por si mesma. Só a paz é que faz descobrir se a alma busca a Deus por Deus ou por si mesma. E se trabalha por Deus ou se é por si mesma ou pelas criaturas. Porque se é por Deus, a alma não é jamais perturbada. Então isso é muito importante. Se eu trabalho só por Deus, não há perturbação. Por que eu fiquei perturbada com essa notícia? Porque eu não estava fazendo por Deus. Nessa hora eu pensei em mim. Nessa hora eu não confiei em Deus. Nessa hora eu pensei em mim. Pensei em resolver as coisas do meu jeito. Por um breve instante eu quis resolver do meu jeito. Eu não confiei plenamente em Deus. E aí eu perdi a paz um pouquinho, né? Mas não é assim, eu não vou. Então, se eu tô perdendo a paz de vez em quando é porque eu não tô vivendo na divina vontade. Não, a gente é humano. Nós somos humanos. Só fazer o que Jesus falou aqui, destrói e encontra a paz. Destrua. Vai acontecer várias vezes. Vai destruir. Tudo para a glória de Deus. E aí, se eu faço tudo por Deus, eu vou estar sempre em paz. Se nessa situação meu chefe fala, você vai voltar, e eu falo assim, se naquela hora eu tivesse afirmado assim, eu faço tudo por Deus, eu trabalho por Deus, eu vivo aqui nessa terra por Deus, então se Deus está falando que é para eu voltar, eu vou voltar. Eu sei que vai acontecer um monte de coisa, eu vou ter que voltar, eu vou ter que pôr os meninos na escola daqui para a semana que vem. Eu confio em Deus. Se Ele está mandando eu voltar é porque vai acontecer, eu vou achar essa escola rapidinho. A menina que trabalha comigo não está achando o horário do ônibus, mas eu confio em Deus. Se Ele está mandando eu voltar, vai dar certo. Se eu tivesse pensado desse jeito na hora, afirmado isso, eu não teria chorado, não teria ficado tranquilo, mas foi tudo por vontade de Deus. Permitia isso para eu aprender. Eu aprendi muito com essa situação. E aí, o que acontece? Se eu faço tudo por Deus, sempre por Deus, tudo por Deus, eu não perco a paz. Mas se eu estou colocando algo meu, se eu confiar em mim mesma, tudo fica desordenado, porque eu não sou nada, eu não sei de nada. Então, se eu apoio Deus, se eu pego na mão de Jesus e falo, vamos comigo, pronto, acabou. Mas se eu faço por mim, ou se eu faço pelas criaturas as coisas, vai ter perturbação. Vai ter perturbação. Então, um sinal muito claro de que você trabalha só por Deus é a paz. Muito legal esse trecho. Muito, assim, é para a gente gravar tudo na cabeça, no coração, pedir o Espírito Santo. O Espírito Santo grava tudo na minha mente para eu, quando eu estiver numa situação assim, eu lembrar de tudo que o Senhor me falou. E Ele grava, gente, é incrível como o Espírito Santo grava no nosso coração tudo. Eu não preciso ficar decorando o que Jesus fala no livro do céu. Impossível, é muita coisa. Mas na hora que eu estou lendo aqui, fazendo a meditação, eu lembro do que eu li. Eu lembro, é Ele que grava. É Ele que grava. É o Espírito Santo que grava tudo. E assim, uma coisa também que eu pensei nesse trecho é o seguinte: se eu faço tudo por Deus,
independente do que vier com a situação, se vier uma humilhação, se vier uma perseguição, se vier um sofrimento, como eu faço tudo por Deus, eu estou sempre em paz, sabe por quê? Porque aí eu lembro, Jesus falou que a cruz, o sofrimento é a encarnação de Deus na alma, é a encarnação da alma em Deus. Se eu quero ser divinizada, eu tenho que aceitar o sofrimento, então eu estou em paz. Eu estou doente, se eu ficar doente, nossa, que delícia, aconteceu uma cruz aqui tremenda, vai divinizar a minha alma, nossa, muito maravilhoso. Se eu morrer, não tem problema, porque eu vou estar divinizada, não tem problema, eu vou conhecer Jesus agora no céu, lá, que delícia. Vou a qualquer hora, Jesus ainda falou que vai cuidar dos meus filhos, se ele permitir que eu vá para o céu e meus filhos fiquem pequenos, que ele vai suprir a minha falta, que eu, nossa, não preciso preocupar com nada. A alma que vive na divina vontade, a alma que vive só para Deus, ela é livre para sair dessa terra a hora que Deus chamar. Ela não tem medo, ela é livre, não se apega a ninguém, não se apega a nada, não se apega a nada. Então, o que vier, se vier Covid, se tiver que ficar entubado, se tiver que pegar um câncer, se tiver que, não importa. Mas assim, nós somos humanos, então assim, pode ser que, por exemplo, se você sabe que a cruz é a encarnação de Deus na alma, então se for uma doença, na hora que você recebe, você abrir o papel ali, você vai chorar, você vai ficar aflito, mas aí você vai, respira, e aí Jesus vai falar com você. Lembra, minha filha, tanto que eu te falo da cruz, que a cruz é a divinização, que a cruz é a encarnação. Aí você vai ler, vai entender, vai conversar com alguém de confiança, alguém que vive também na divina vontade, vai conversar com a formadora da missão. Nossa, ela vai te falar, Jesus vai falar na boca dela, você vai pedir: Jesus, eu preciso, eu sei que é a cruz, eu sei que é lindo, mas eu tô aflita, me ajuda, eu preciso entender. Me dá a sua palavra, que eu sei que a sua palavra cura. Então, fala comigo através da formadora, através de outra pessoa da missão, que eu sei que vive na divina vontade. Me ajuda, e Jesus ajuda demais. Tudo que ele fala, tudo que as meninas falam comigo, é Jesus falando, e é só bênção, só graça. Nossa, é muito maravilhoso. Gente, é maravilhoso demais. Nossa, que graça, meu Deus. A gente tem que agradecer demais por estar nessa comunidade, porque você tem uma pessoa ali que você sabe que é Jesus que está falando nela, e ela vai te aconselhar. Uma pessoa que tem o dom do conselho, um dom espiritual, um dom do Espírito Santo, do conselho. Isso é uma riqueza, vale mais que ouro, vale mais que prata, vale mais que tudo. Um bom conselho é maravilhoso. Então tá, é isso. Amém, Fiat Jesus, eu confio em vós, amém.